Olá pessoal, estou gravando aqui esse vídeo para explicar aí. Então veja só, aqui nós temos o past contínuo, é o assunto que estamos vendo aí, tá? Past contínuo. Esse assunto você encontra ele também na página do seu livro, na página 166, tem um resumo lá do past contínuo. Tem um link aqui de um vídeo, tá? Vocês podem digitar aí, quem está só com a apostila pode assistir, mas eu vou postar esse vídeo também no grupo para vocês. Então veja só, o tempo verbal past continuo descreve ações ou eventos ocorridos em um período anterior ao presente, os quais começaram no passado e que ainda estão ocorrendo no momento da fala. Em outras palavras, ele expressa uma ação incompleta ou não concluída no passado. Então, veja só. Nós vimos, se vocês lembram lá dos present continuous. O present continuous, ele é um tempo verbal que, no momento que você fala, a ação que você está se referindo está acontecendo paralelamente. É uma coisa paralela com a outra, tá? O past continuous é quase a mesma coisa. A diferença é que a ação do qual a pessoa se refere, ela iniciou no passado. Ela iniciou no passado, tá? Ela ocorreu até o presente, mas foi interrompida. Ela foi interrompida, tá? Por exemplo, eu estava explicando quando a moto apitou, né? Vocês ouviram aí a buzina aqui passando. Então, houve uma ação e ela foi interrompida por outra, certo? Então, este é o present continuous. Aliás, o past continuous. O past continuous de qualquer verbo é composto por duas partes. O passado do verbo to bear, o verbo bear, vocês lembram do verbo bear? Que é aquele verbo no presente, ele tem três formas, que é o am, is e were. No passado, ele tem só duas: was, were. Então, para eu fazer o present, o simple, aliás, o past continuous, agora eu estava dando aula dos simple presents aqui para o pessoal. Então, veja só, o past continuous do verbo bear, o past continuous, ele vai utilizar was e were, essas duas formas do verbo bear, mais o verbo principal, né? Mais o verbo principal seguido de ing. Por exemplo, deixa eu colocar aqui o verbo to love. O verbo to love é o verbo amar no infinitivo, né? Todo verbo que tem esse to aqui no início, ele está no infinitivo. Love é o verbo amar. Então, se eu quero flexionar este verbo no infinitivo, tá? Primeiro, eu vou colocar aqui, se eu vou transformar o love para o gerúndio, o gerúndio é quando o verbo ganha ing. Então, vai ser assim, vou tirar o to, vou colocar só o love, certo? Love. Mas eu preciso acrescentar o ing. Como este verbo aí termina em e, tem uma regra, que eu vou fazer um outro vídeo explicando essas regras, parte a parte, tá? Então, este verbo aí, como ele termina em e, eu vou eliminar este e para poder colocar o ing. Tá aí, ó, love. Então, amando. Amando, to love, amar, loving, amando. Agora eu quero flexionar este verbo utilizando uma pessoa, né? Flexionar, vou colocar aqui I, eu, né? Sempre maiúsculo. Eu estava amando, por exemplo. I was, porque a regra diz, né? Eu tenho que colocar o passado do verbo bear e sempre com essa pessoa I, sempre vou utilizar o was. Sempre, tá? Sempre o was, nunca were. Então, I was loving. Eu estava amando. I was loving. Ok? Então, aqui, ó, o verbo bear, passado do verbo bear, mais o gerúndio do verbo principal, ou seja, o verbo principal com o ing. Ok? Então, deixa eu desmanchar aqui.
Olha só. Aqui embaixo nós temos to play no past contínuo, quer dizer, o verbo jogar, brincar no past contínuo. Temos lá forma afirmativa, forma negativa e forma interrogativa. Então, olha só, como eu coloquei lá o love no past contínuo, aqui, ó, play, verbo play. Então, play, I was playing. Como aqui este verbo termina em Y precedido de vogal, eu vou colocar só o ing na frente dele, ó. I was playing. Eu estava jogando. You were. Olha, com you sempre eu vou usar were. Com I sempre was, mais o verbo no gerúndio. E com you sempre were. E mais o verbo no gerúndio. You were playing. Aliás, você estava jogando. O here também sempre eu utilizo was. Tanto o here, coloquei aqui só o here, porque nas terceiras pessoas vai ser a mesma coisa. Se fosse she aqui, também seria was. Se fosse it, também seria was. Então, we was playing, tá? We were playing. Aqui, como é plural, vou utilizar were. Com we, sempre utilizo were. We were playing. E they were play. Também no plural, sempre vou utilizar were. Então, o verbo é este, play. Lembra que sempre eu vou utilizar o verbo beer no passado, que pode ser was ou pode ser were. Vai depender da pessoa. Então, I was play, you were play, he was play, we were play, they were play. Tá? Sempre o verbo be aqui antes. Isso é afirmativa. Na negativa, eu vou colocar o not na frente do verbo beer e antes do verbo principal. Tá? Então, I was not play. You were not play. He wasn't play. Aqui, ó, aqui eu usei a forma completa. Was not, were not. Aqui eu já usei a forma abreviada. Tá? Was, mas o not ficou wasn't. He wasn't play. We weren't play. Também está abreviado. Were not ficou weren't. We weren't play. E they weren't play. Tá? Forma negativa. Na forma interrogativa, nós temos was I play? Olha só o que aconteceu. Eu peguei o was aqui, ó. Was, que estava na frente do pronome aqui, que é o pronome sujeito da frase, e coloquei antes, ó, was. E o I, que estava aqui no início, ficou depois, entre o verbo auxiliar, beer, e o verbo principal, play. Então, was I play? Eu estava jogando? Were you play? Você estava jogando? Was he play? Ele estava jogando? Were we play? Nós estávamos jogando? Were they play? Eles ou elas estavam jogando? Então, o essencial é você saber colocar o verbo beer. O que vai ter a dificuldade aqui é só was ou were. Quando utilizar o was e quando utilizar o were. Sabendo-se que sempre antes de I, here, she, it, sempre eu uso was. Diante de you, we, they, sempre utilizo were. Ok? Eu vou fazer um outro vídeo para explicar as regras, né? Que tem outras regras. E no caso lá do verbo terminado em E, tem outros verbos que a gente vai ter mudanças. Então, para não ficar o vídeo muito longo, vou encerrar aqui agora, ok?